Matheus é criador do Um Hábito, é um movimento para as pessoas desenvolverem hábitos transformadores, hábitos que alavancam a sua vida e principalmente focado naqueles hábitos angulares, né, Matheus? Aqueles hábitos que se você executa, você acaba mudando uma série de outros hábitos em contrapartida, como consequência. Muito show. É um prazer ter você aqui no meu canal. É um prazer estar no seu canal, né? Afinal, o Instagram ele acaba divulgando para as duas audiências. Massa. Ó, galera, é o seguinte, o que você vai aprender aqui hoje? Eu deixei uma notinha aqui para eu lembrar o que eu quero falar. Vou falar sobre como que você pode tomar coragem de largar o seu emprego sem correr o risco de passar fome. A galera fala, vou largar meu emprego, você tá louco, vou passar fome e tal. Então, como tirar o seu projeto do papel e transformar ele num negócio milionário. Como é que você vai ganhar mais, ter mais tempo livre e ser dono do seu destino. E o segredo número 1 para sobrar dinheiro no final do mês, pra galera aí que nunca sobra dinheiro no final do mês. E os 3 erros que estão te impedindo para ter liberdade financeira. Eu vou te passar esses erros aqui. Então, se você está interessado, se você quer saber sobre essas coisas, fica com a gente aqui até o final, que eu pretendo passar realmente bastante conteúdo transformador aqui para você hoje. Beleza? Combinado, Matheus? Vamos embora. Bora mandar bronca? Show de bola. Por que eu resolvi falar sobre isso agora? Primeiro, porque a maioria dos métodos que existem, eles demoram muito para gerar resultado. Como o Matheus falou aqui, em pouco tempo, em 2 dias, a gente consegue gerar bastante resultado seguindo esses 5 passos que eu vou te passar aqui. A segunda coisa, a gente não tem perspectiva da crise acabar tão cedo. Então, muita gente ainda vai perder o emprego e cada vez mais vai ficar um maior número de desempregados. Então, a gente precisa se preparar para, caso aconteça o pior, saber o que faz e como é que deslancha nessa vida. E o que é interessante, teve uma pesquisa realizada pela MindMiners em parceria com o PayPal que mostrou que 66% dos brasileiros querem empreender. Olha só, mais de 2/3 dos brasileiros querem empreender. Só que o que acontece? A maioria, quando começa, ele deixa os seus projetos pela metade ou eles desistem já no primeiro obstáculo. Os dados do Sebrae mostram que apenas em torno de 10% das empresas que abrem não fecham no período de 10 anos. E aquelas que passam os 10 anos, elas conseguem, então, prosperar. Não tem nada mais frustrante do que você saber o que precisa ser feito e não conseguir, ou por comodismo, ou não conseguir ter energia para sair do lugar. Então, por causa disso, hoje é importante que você fique aqui comigo até o final para eu te mostrar como é que você vai sair dessa situação. Beleza? Bom, e essa live aqui é para você. Se você já passou mais dos 30 e ainda não tem sucesso financeiro, ou se você está começando agora, mas já está aí com sangue no olho para fazer acontecer, para ter um estilo de vida diferente. Se você é pai ou se você é mãe e não tem tempo para os seus filhos, se você está com medo de fracassar ou então de desistir, se você quer postar foto das suas viagens no Instagram, sendo reconhecido pelos seus amigos pela vida incrível que você tem, e se você não quer olhar para a sua conta do vermelho, não importa quanto você ganha todo mês, a conta está sempre no vermelho. Beleza? Ó, se você está esperando que eu vou falar sobre como ficar rico rápido e sem esforço, se você está esperando que eu vou falar, vou fazer só uma aula aqui motivacional de autoajuda para você sair daqui pilhado, ou se você está achando que eu vou te mostrar um novo pulo do gato para ganhar dinheiro na internet ou alguma forma diferente de ganhar dinheiro, cara, essa aula não é para você, não é isso que eu vou falar aqui, beleza? Estamos alinhados, alinhei agora as expectativas, né, Matheus? Todo mundo sabendo o que esperar, o que é que não esperar. Agora vamos mandar ver no conteúdo. Bom, Matheus, você já ouviu falar no controle neuroemocional? Sim. Controle neuroemocional, explicar pra galera aqui. O controle neuroemocional é você conseguir controlar suas emoções a nível inconsciente. Ou seja, sem você precisar ficar ali o tempo inteiro pensando, racionalizando para controlar suas emoções. E deixa eu te contar qual que é o segredo que faz algumas pessoas conseguirem ter sucesso enquanto a maioria da população vive escrava do emprego que paga pouco ou muitas vezes de negócios que não prosperam. Tudo isso está relacionado a esse tal desse controle neuroemocional que eu vou te mostrar aqui os 5 passos para desenvolver esse controle. Como é que eu cheguei nisso aqui, né? Como é que eu percebi essa questão do controle neuroemocional? Eu sou infoprodutor, sou produtor digital, trabalho com internet, eu vendo treinamentos pela internet. E o que acontecia? Logo que eu comecei, eu fazia uma promessa de que as pessoas iam ganhar 10 mil reais em 8 semanas, que iam prosperar, que iam ter liberdade financeira, que iam construir negócios prósperos pela internet. E mesmo eu sabendo que aquele método funcionava e que gerava resultado, menos de 10% das pessoas
terminavam os meus treinamentos e colocavam em prática o que era ensinado. Isso me deixava agoniado, isso me deixava assim, atordoado. Eu não sabia o que aconteceu. Eu falei, cara, não é possível. Eu tô falando do cara como é que ele vai fazer para ganhar dinheiro. Eu tô falando do cara como é que ele vai fazer para ter liberdade de tempo, mobilidade de dinheiro. Por que diabos esse cara não faz o treinamento? Compra, paga R$2.000 no treinamento, muitos não chegavam nem a abrir. Por que isso acontecia? Isso começou a ficar uma pulga atrás da minha orelha. E aí eu falei, não, eu vou dar consultoria e mentoria, porque aí o cara tá junto comigo, ele vai lá e faz. E aí o que aconteceu? Os clientes pagavam em torno de R$10.000 para fazer uma mentoria comigo, uma consultoria comigo. E aí eu pegava, destrinchava o negócio dele, falava o que ele precisava fazer, mostrava o passo a passo que eu tinha feito e como que ele poderia reproduzir aquilo no negócio dele, e não adiantava, a galera não aplicava. O que acontecia? Eu comecei a perceber que o que impedia eles de aplicar estava muito mais relacionado aos comportamentos. Parecia que eles tinham uma venda nos olhos que não deixavam eles ver as soluções, eles focavam sempre nos problemas e eles não conseguiam sair, eles não conseguiam andar. Acontecia um entrave, uma pedra no caminho, ele não conseguia tirar aquela pedra e começar a performar. E aí, galera, o que aconteceu? Como essas pessoas pagavam 10 mil, colocavam em prática, ensinava, ficou claro para mim que esse problema, que o problema dos resultados não estava na técnica. Porque se eles aqueles que aplicavam tinham resultados, aqueles que não aplicavam não tinham resultados. Eu falei assim, bom, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Por que eles estão fazendo isso? E aí eu constatei uma coisa. Aquelas pessoas que tinham sucesso, elas agiam de forma diferente. Quando tinham um obstáculo, elas iam e enfrentavam aquele processo de forma entusiasmada. Elas estavam com foco no progresso, em crescer, em desenvolver. Elas não ficavam muito preocupadas quando as coisas davam errada. Elas simplesmente olhavam aquilo como uma etapa, como um aprendizado e continuavam seguindo em frente. E elas acabavam fazendo o que precisava ser feito sem autossabotagem. O que aconteceu? Para essas pessoas, o fracasso, aquele step, né, aquele aprendizado, não era o fim do mundo. E aí elas acabavam tirando as pedras, ajustando, entendendo, melhorando, aprendendo. Assim como a gente aprende a andar de bicicleta, assim como a gente aprende a falar, elas iam aprendendo e aos poucos elas conseguiam persistir até que elas tinham resultado. Um exemplo desses é o André e a Simone, que são alunos meus há bastante tempo. E hoje fazem aí dezenas de milhares de reais por mês em vendas pela internet. E o que eles tinham de diferente era justamente isso, era fazer, testar, aprender, desenvolver, buscar novos conhecimentos, sempre crescendo, sempre buscando. E aí foi o que eu percebi que eles eram a minoria, essas pessoas eram a minoria. A gente não aprende a ser assim na escola. A gente, na escola, aprende que errar tira ponto na nota. Na escola, a gente é forçado a ter medo de errar, a ter medo de reprovar. E isso causa na gente, então, esse sentimento e causa na gente toda essa autossabotagem que faz com que a gente não faça as coisas acontecer. Boa noite, Elise. Seja bem-vinda. Então, como é que eu faço? Eu fiquei pensando, falei assim, cara, não é possível. Como é que eu faço, então, para pegar o mindset, né? Pegar a forma de pensar dessas pessoas que têm resultado, dessas pessoas que conseguem, dessas pessoas que enfrentam, dessas pessoas que fazem acontecer, ficam ali batalhando até dar certo, e passo esse mindset para as pessoas que têm medo de falhar, que ficam ansiosas, que procrastinam, que deixam para depois e que não fazem o que precisa ser feito. E analisando isso, estudando sobre isso, tentando entender sobre isso, eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu não ia me acomodar porque apenas uma pequena parcela dos meus alunos tinha resultado. Eu falei assim, cara, eu não vou fazer igual todos os outros produtores, todas as outras pessoas que dão treinamento, que pegam aqueles 1% que dá resultado, aquele 1% que tem sucesso, faz um bafafá, um estouro em cima deles, enquanto a maioria só toma na tarraqueta, só se ferra, enquanto a maioria não tem aquela transformação que ele gostaria. Eu falei, a partir de agora, 100% das pessoas que fizerem os meus treinamentos vão ter resultado, custo que custar. E eu tomei, a Ana Paula aí também, tava com a gente esse final de semana, show de bola, a galera tá tudo aqui presente, cara, que massa. Então, o que aconteceu? Eu falei, cara,
eu vou ajudar essas pessoas a ter resultado, eu vou encontrar uma forma de fazer com que os meus alunos tenham sucesso, custe o que custar. E aí eu comecei a buscar formas de entender esse procedimento, de entender a cabeça das pessoas. Fiz formação em coaching, fiz hipnoterapia, transes profundos, estudei neurociência, hipnose para alta performance. Participei de vários treinamentos, li livros, fui em eventos internacionais, até que eu consegui entender um pouco mais do que acontecia e consegui encontrar um padrão na cabeça das pessoas. Esse padrão que eu encontrei, inclusive que se confirmou esse final de semana durante o nosso encontro, em que estava a Cíntia, a Ana Paula, toda essa galera, foi que a Fabíola também, a Fabíola Tortas estava lá também, que está presente aqui agora com a gente, acabou de levantar a mãozinha. Bem-vinda, Fabíola. Essa galera, o que aconteceu? Eu percebi que os fatores que impedem as pessoas de terem sucesso, na sua maioria surgiram na infância. Por causa de bullying, por causa de pais rígidos, por causa de cobrança excessiva, por causa muitas vezes da ausência dos pais, ou então traumas e perdas importantes. Muita trauma, muita coisa assim que acontece no nosso dia a dia. Então, esse padrão de coisas que acontecem na infância transformam essas crianças em adultos procrastinadores, em adultos que se sabotam, em adultos que evitam o sucesso. Mas não é só coisas negativas que transformam esse mindset, tem coisas positivas também. Por exemplo, o excesso de elogio, como o que aconteceu comigo. Eu tive uma infância incrível, minha mãe era presente, apesar do meu pai trabalhar bastante, minha mãe era super presente. Mas o excesso de elogio foi uma coisa que interferiu no meu sucesso. Então, não é necessariamente só coisas ruins que podem interferir nesse mindset, nessa forma de pensar. Fala aí, Matheus. Fagner, uma coisa interessante, eu estava falando isso agora, é que eu tive uma infância meus pais super presentes, super atenciosos, e o engraçado é que a gente percebe que mesmo que os pais façam o maior esforço do mundo, quando a gente é criança, pode ser uma situação simples, que hoje a gente adulto, a gente identifica que é uma situação simples, porém com aquela cabeça lá e aquela maturidade ainda não desenvolvida, né, faz com que a gente crie todo esse problema em função daquilo, e se a gente não fizer um trabalho para recuperar, ir lá e transformar aquela situação, termina carregando para o resto da vida, né? Exatamente. E por que isso acontece, Matheus? Porque o seu cérebro, ele guarda a informação no entendimento que você tinha da época. Então não importa se você sabe hoje, porque essa informação já está guardada e já está salva lá no seu HD interno. E aí, se você não abrir ela de novo e corrigir essa gravação, você vai continuar agindo dessa forma, se sabotando e causando essas coisas. Então, por que isso acontece? A nossa mente, ela toma as decisões baseado nessas memórias que estão lá guardadas. E o único objetivo da nossa mente é o quê? É evitar a dor, evitar sentir dor e sentir prazer. Quer ver um exemplo? Digamos que você fez uma apresentação numa aula, você sentiu muita vergonha, muito medo, sabe? Doeu bastante pro seu cérebro estar lá nessa aula e aquelas pessoas te criticando, zoando com você e tal. Consequentemente, isso se torna um padrão. Isso acontece algumas vezes, o seu cérebro associa que toda vez que você fala em público, ele sente vergonha, ele se sente mal. Então, o que ele faz? Ele começa a deixar você nervoso, com timidez, com medo, e faz com que você não queira se expressar, não queira se apresentar nem numa reunião com 5 pessoas. E isso impede o seu crescimento profissional e isso acaba te sabotando. Um outro exemplo, digamos que você por vezes tirou notas ruins e tomou aquele tanto de bronca, ficou de castigo, teve a desaprovação dos seus pais, aí o que vai acontecer? A sua mente entende que errar, ou seja, você errar o processo vai te causar dor, consequentemente se te causa dor, se você se sente mal, não amado pelos seus pais, se você sente que você não tem aprovação, que você é burro, ou esse tipo de coisa, o que vai acontecer? O seu cérebro, para você não se sentir assim, ele vai evitar que você cometa erros. Como? Fazendo você procrastinar, evitando que você faça as coisas. Faz sentido, Matheus? Claro, faz total sentido. E engraçado que quando a gente começa a pensar nessas situações, né, a gente consegue identificar alguns padrões, né, e recorrentes, né, que acontecem ao longo da vida.
E é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto aqui. Bom, Show. vamos lá. Como é que a sua mente faz, então, para te proteger da dor? Ela cria procrastinação, então ela faz você procrastinar, adiar as coisas, deixar para depois. Ela faz você perder energia. Como? Te fazendo sentir sono, não querendo levantar da cama, sentir fome nas horas que você não está com fome. Simplesmente ela fica procurando desviar o seu foco, desviar a sua atenção. Consequentemente, ela te faz perder o foco. Então, você começa a falar assim, não, vou dar só uma olhadinha no Facebook. E aí já era, você passa 2 horas lá no Facebook. Não, só vou ver um vídeo do Whindersson aqui, ou então você só vê esses stories aqui que acabou de pular aqui na tela do meu celular. E aí ela tira todo o seu foco para te tirar, para você não alcançar os objetivos, para você não ter sucesso. O que mais? Ela faz você ter compulsão por compras, compulsão por comida, compulsão por algo que vai te proteger daquele futuro que ela espera que você não alcance, daquela sensação, daquela emoção que vai ser causada caso você faça o que ela acredita que vai te gerar problema. Ela te protege também através do medo, te causando medo, para que você não tenha coragem de agir, de fazer as coisas. E ela muitas vezes também causa timidez, para que você não passe por momentos como eu mostrei aqui. Bom, esse tipo de comportamento, Matheus, se comprovou na prática. Eu vou dar alguns exemplos de casos de clientes aqui, ó. Por exemplo, uma cliente minha era tímida, porque na escola, quando ela tinha uns 14 anos, ela ia falar e as pessoas começavam a criticar ela. Aí ela se sentia tão nervosa que ela acabava chorando. E o que aconteceu? Uma amiga dela começou a chamar ela de manteiga derretida. Você é uma manteiga derretida, você é muito mole, não sei o quê. E aí isso acabou com a autoconfiança dela. E consequentemente ela nunca punha as suas vontades na mesa, ela nunca tinha coragem de se posicionar, ela nunca tomava as próprias decisões, se sentia desmotivada, se sentia infeliz e não conseguia ver brilho na vida. Por uma coisa simples que aconteceu na adolescência, naquele momento, naquela fase que a gente está em transição, brincadeira de amigo, bullying inocente de amigo acaba minando todo o futuro daquela pessoa. Uma outra cliente minha ia sair pra festa e aí a mãe dela não deixou ela sair com a roupa que ela tinha escolhido. E aí o que aconteceu? Além de tomar uma bronca, né, da mãe, menina, isso aqui, isso aquilo, pra piorar, a avó dela falou que ela era muito mal vestida e tal, e que ninguém ia querer ela, aquela coisa. Acabou totalmente com a autoestima da criança. Agora pensa, o que aconteceu? O estado da mente dessa criança lá atrás, com seus 12 anos, quando houve de 2 pessoas que são mega importantes para elas, que é a mãe e a avó, que ela nunca vai ter sucesso, que ela é feia, que ela é mal vestida, que as pessoas não vão gostar dela. Isso daí acabou com a menina, nunca mais ela foi a mesma e o mundo para ela perdeu o brilho. Então ela não queria acordar, ela não queria fazer as coisas, queria só ficar na cama, não tinha energia para nada, por causa de coisas que aconteceram lá na infância e ela nem se lembrava, tá? Então, outro caso, tem uma aluna que perdeu as irmãs muito nova e aí com isso ela sentia necessidade de compensar a ausência das irmãs para a mãe. Eu vou compensar, já que minha mãe perdeu minhas irmãs, eu vou compensar. Ela tinha 2 anos de idade, tá? Isso é uma memória de 2 anos de idade. Ela queria compensar a ausência da mãe, fez com que ela vivesse independência de agradar a mãe. Então, e como ela agradava a mãe? Quando ela se sentia próxima da mãe, quando ela gastava, e aí a mãe dela acabava dando dinheiro para ela, né? Ela se sentia amada quando ela gastava e a mãe tinha que socorrer, ela vivia em dívida em cima de dívida. Por mais que ela ganhasse, mais dívida ela tinha. Por mais que ela ganhasse, mais dívida ela tinha. E tudo porque ela queria compensar a atenção dos pais. Ô, Fagner, e legal é você tá falando assim, só para conceituar o pessoal, né? Isso dentro de uma dinâmica já de encontrar qual foi o padrão, o que foi que aconteceu, né? Isso Exatamente. Não foram elas que chegaram por si só nessa compreensão, né? É preciso uma imersão, um trabalho para que a pessoa consiga encontrar isso.
o processo que a gente faz para encontrar essas memórias. Mas o importante aqui é você entender que às vezes é uma memória que você nem tem, você nem tem ciência, você nem se lembra, você nem sabe. Já teve caso de cliente meu, Matheus, que era lembrança da barriga da mãe. A mãe recebeu remédio para abortar ele, então por isso ele não se sentia querido, ele não sentia que ele tinha que estar ali, que ele tinha que estar ali. Olha só, então você conscientemente não vai lembrar de uma coisa assim, mas através de procedimentos, através das técnicas certas, do controle neuroemocional, você consegue chegar nessas memórias e entender o que acontece. Então, por último, só mais uma história. Ó, a Jane tá falando que ela acessou quando tinha 5 anos. A Jane tava lá na nossa imersão. Legal. Show de bola, Jane. Depois conta pro pessoal aí qual foi a memória que você limpou e que melhorou aí o seu processo. Bom, o outro cliente meu tinha pais separados. E entre algumas lembranças dele, ele lembrou que o pai dele deixou ele esperando na escada para buscar e não apareceu. E aí ele se sentiu que ele estava desperdiçando tempo ali, que ele não tinha que desperdiçar tempo dessa forma. E com isso, tudo o que ele faz, que ele não necessariamente está produzindo, que ele não sente que está produzindo naquele momento, ele acha que é tempo desperdiçado, consequentemente ele sente culpa. E com o sentimento de culpa, o que acontece? Você não se acha merecedor do sucesso e você acaba se sabotando. Certo? Então, se hoje você gasta mais do que você ganha, se você tem medo de errar ao ponto de não fazer, se você para as coisas na metade e nunca termina, se você se sente impotente, incapaz ou não merecedor, se você tem temperamento agressivo ou temperamento antissocial, se você fica sem energia na hora de colocar o seu conhecimento em prática, ou se você sabe o que você quer fazer, você sabe até fazer para as outras pessoas, você ajuda as outras pessoas. Teve até um caso, o caso da Yara, lá na nossa imersão, que era assim, ela falou assim, ela deu aula de finanças para a galera lá. Falar para os outros para mim é fácil, mostrar o que fazer para mim é fácil, eu percebo exatamente o que precisa fazer. Agora, na hora de eu colocar em prática, na hora de eu fazer para mim, é um fiasco. Não dá certo, eu não faço, eu procrastino, eu deixo para depois. Então, se isso acontece também com você, isso é um sinal de que tem alguma memória lá atrás. E a causa é que tem uma memória lá atrás, uma memória antiga sua, sabotando o seu sucesso. Se a causa disso é que tem alguma memória lá atrás, sabotando o seu sucesso. E por isso não adianta você querer buscar novos conhecimentos técnicos, novos treinamentos, nova forma de ganhar dinheiro, se você não corrigir esses sentimentos. Não adianta você ler mais livros, não adianta você achar que vai mudar apenas porque você está desejando muito através da sua força de racional. Isso não vai resolver o seu problema. Beleza? Qual que é a solução? Fagner, tem alguma solução? Bom, o que acontece? Deixa eu te mostrar, então, deixa eu te falar um pouco mais sobre o que acontece na hora que você... o que isso faz em você, certo? Tem uma coisa chamada síndrome de Gabriela. Quando eu falo disso, a galera fala assim, então eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, né? Não, na verdade não. A gente consegue, através do controle neuroemocional, encontrar essas memórias e corrigir essas memórias. Tem um documentário da Netflix, anota aí, Matheus, documentário da Netflix, tarefinha de casa. Assisti o documentário Hackeando a Memória. É um documentário Hackeando a Memória. Ele mostra várias pesquisas, e uma das pesquisas que ele mostra é que eles fazem uma pesquisa com um ratinho para ver se é possível alterar as memórias. Para ver se uma memória ela é alterável ou se ela é fixa para o resto da vida. E com essa pesquisa eles conseguiram provar que é possível alterar uma memória, que é hoje o que a gente faz através do controle neuroemocional. A gente consegue acessar essa memória, alterar a sua percepção sobre ela, alterar o sentimento envolvido e também assim você ter os seus resultados. Olha a Yara aí também, a Yara tava com a gente lá. Caramba, velho, veio todo mundo do Freesider aqui. Show de bola. Massa. A galera já está interagindo aqui na comunidade aqui. Show de bola. Bom, o que você deve fazer então? A única forma de você mudar de verdade, parar de sabotar, para construir a sua liberdade financeira, é você encontrar e você limpar essas memórias prejudiciais que estão na sua programação mental.
Você precisa mudar o seu algoritmo, o seu código, o código que roda toda vez que você precisa tomar uma decisão. Você precisa instalar o algoritmo da liberdade, como eu chamei. Olha, Yara, eu sou freestyle, isso aí, Yara. Acabei de falar de você aqui, falar de que você sacava tudo de finanças, mas na hora de aplicar para você mesmo, você não conseguia. Massa. E aí, então, como é que a gente instala esse algoritmo? A gente instala esse algoritmo através dos 5 passos para você ter uma mudança definitiva na sua vida. Depois de testar várias formas de instalar essa nova programação, eu cheguei nesses 5 passos para você poder mudar de forma definitiva a sua vida. E o primeiro passo, eu vou falar os 5 passos aqui agora. O primeiro passo é você decidir. Eu vou passar por cada um deles. Primeiro passo, decidir. Matheus, se eu estiver falando muito rápido, você me avisa, tá? Que eu pareço um... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu disparo tá e esqueço de ver se tá tudo ok. Bom, primeiro passo, decisão. Segundo passo, diagnóstico. Terceiro passo, instalação. Quarto passo, alteração. Quinto passo, expansão. Nós vamos passar por esses 5 passos aqui para você. Primeiro passo é decisão, é você decidir. E nesse passo eu quero te mostrar como tomar coragem de largar o seu emprego sem correr risco de passar fome. Beleza? Bom, o que você precisa então fazer isso? Quer saber, Matheus? Eu já passei por esse passo aí faz um tempinho. É verdade. Galera, então como é que você faz para tomar coragem de largar seu emprego sem correr risco de passar fome? Primeira coisa, você precisa associar dor ao fato de você continuar do jeito que você tá, continuar no emprego que você não gosta, continuar fazendo o que você faz. E associar prazer ao seu futuro desejado, aquilo que você quer alcançar, a tomar a decisão de largar o emprego. Mas só isso não basta. Nossa, se você fizer só isso, você vai deixar seu emprego e depois vai ficar fudido. Não. Quando você faz isso, eu vou explicar como você faz isso primeiro, depois eu explico o que você vai fazer para você poder usar o seu emprego como trampolim, beleza? Como é que você faz para associar dor e prazer a algo? O nosso cérebro, a nossa mente, ela não difere o que é real do que é imaginário, certo? É por isso que existe pornografia. Existe pornografia porque o nosso cérebro vê aquilo lá e o nosso corpo se excita. O nosso corpo gera todo o processo que aconteceria se aquilo tivesse acontecendo de verdade. Quando você imagina algo, o seu cérebro entende aquilo como real. E aí ele consegue enxergar o processo. Então, uma forma de você instalar dor e prazer no seu cérebro é imaginando. O que você vai fazer? Qual que é o exercício que eu vou te propor a fazer? Você vai imaginar o seu futuro provável que você não quer. Como é que vai ser o seu futuro daqui a 5 anos, daqui até a sua morte? O que vai acontecer se você continuar no seu emprego, se você continuar fazendo as mesmas coisas? E aí você vai imaginar de tudo de ruim que vai acontecer. O tempo que você vai perder, a aposentadoria que não vai dar pra nada, o tempo que você vai perder dos seus filhos, a infelicidade, aquela angústia, todo aquele sentimento. Você precisa imaginar todo esse sentimento, certo? Fazendo isso, você associa dor ao fato de continuar no seu emprego. E o seu cérebro vai entender isso. Como é que você faz para associar prazer? O que você vai fazer? Qual que é a decisão que você quer tomar? Eu quero decidir agora a decisão que eu vou tomar. Eu vou alcançar a liberdade financeira. Eu vou juntar dinheiro. Essa é a decisão que eu vou tomar. Eu vou juntar dinheiro. E aí você vai olhar. Então eu vou empreender. Eu vou fazer um negócio diferente. Aí você vai imaginar o seu futuro. 5 anos, 10 anos, 20 anos para frente, como é que vai ser o futuro caso você faça o que precisa ser feito, você tome a decisão e você siga adiante. E aí o que você vai fazer? Você vai imaginar todo esse processo, você vai ver tudo o que vai acontecer, vai imaginar todo o prazer, a satisfação, a emoção maravilhosa de você alcançar esse objetivo. Quando você fizer isso, vai ficar muito mais fácil, você vai ter muito mais energia, vai ficar muito mais fácil você fazer as coisas que você precisa fazer para alcançar o sucesso. Por quê? Porque o seu cérebro, ele consegue entender que o prazer do longo prazo é maior do que a dor momentânea que você vai sentir. Consequentemente, ele começa a te ajudar nesse processo.
Quanto mais você repetir esse processo de imaginação, mais resultado você vai ter, mais constante vai ser, digamos, menos você vai se sabotar. Combinado? Feito isso, o que você faz para você não correr o risco de passar fome? Como você vai ter mais energia, você começa o seu negócio em paralelo. Você não simplesmente chega, explode a ponte e chuta o balde. Não, você começa o seu negócio em paralelo, começa a construir aos poucos o seu resultado usando o dinheiro que você ganha vendendo o seu tempo como combustível para o seu futuro, para o seu negócio, como gás, digamos, injetando esse dinheiro no seu negócio, para o seu negócio crescer até o ponto que você possa largar o seu emprego e focar só no seu negócio. Wagner deu o exemplo agora de se você está empregado e tem o desejo de empreender e está com esse medo, né? Só que algumas pessoas já comentaram aqui dizendo que já tomaram essa decisão, estão um pouco perdidas. Você pode utilizar essa mesma metodologia que o Wagner está explicando aqui para o próximo passo que você quer dar. Então, se você quer liberdade financeira, qual é o próximo passo que você precisa dar e você utiliza essa mesma metodologia que ele está falando aqui. Ele deu o exemplo de quem ainda está empregado, mas se você já tomou essa decisão, já está em casa, imagina o objetivo que você quer e utiliza o que ele está falando aqui agora. Perfeito, Matheus. E o que é importante isso? O que você vai fazer? Eu já pedi demissão, eu já estou trabalhando em casa. Então, o que você vai imaginar? Qual é o futuro ruim que você vai imaginar? O futuro ruim é se você continuar a procrastinar, se você continuar perdendo seu tempo, se você continuar sem conseguir administrar suas contas, se você continuar sem conseguir juntar dinheiro. Esse futuro você vai imaginar. O ruim. E o bom é... Como é que vai ser se você fizer as coisas certinhas, se você não procrastinar, se você não ficar no Facebook, se você organizar a sua agenda, se você agir como você deveria, entendeu? Você vai usar. Então, é sempre assim, você decide o que você quer e aí você imagina os dois futuros. Se eu fizer e se eu não fizer o que eu decidi. Sacou? Fez sentido agora? Fez sentido, Matheus? Legal. Show de bola. Entendido o primeiro passo, então tomar a decisão. Tomei a decisão, qual é o próximo passo? Um exemplo é a Diene, que está aqui com a gente. A Diene, ela tomou a decisão ano passado. Cadê a Diene? Deixa eu ver aqui, cadê se eu acho ela. Ela tomou a decisão ano passado que ia mudar aqui para Recife, porque ela queria ficar mais perto da galera freestyler, que a gente tem bastante freestylers aqui em Recife. Ela falou, cara, vou mudar para Recife, porque eu quero ficar perto dessa galera. Tomou a decisão em agosto, e em janeiro ela estava aqui. Isso é tomar decisão. Aí, ó, a Jenny aí, ó. Não foi, Jenny? Tomou a decisão, foi lá e fez. Isso é tomar decisão. E esse é o primeiro passo, é tomar decisão. Não é, eu acho que eu quero, eu espero, eu vou tentar. Não, tentar é sinônimo de falhar. Tomar decisão é tomar decisão. Eu vou fazer. A partir do momento que você toma a decisão, eu vou fazer, aí você faz as duas visualizações e você vai ver como isso vai te dar muito mais gás. E todo dia você faz isso. Ó, a gente falando, eu era do sertão cearense e veio pra cá, morar aqui no Cabo, aqui do lado, pertinho de casa, pra poder conhecer mais a galera, tá enturmada com a galera aqui. E é doida também por viagem, Jenny é fera. Bom, segundo passo, Matheus, diagnóstico. O segredo número 1 para sobrar dinheiro no final do mês. Qual que é esse segredo para sobrar dinheiro no final do mês? O que você acha, Matheus? Rapaz, tem alguns, mas gastar menos do que ganha, principalmente, né? Não, você só consegue gastar menos do que ganha se você estiver programado para isso. E não adianta você tentar fazer se você não está programado. Porque você vai acabar se sabotando, você juntou um pouquinho, você vai lá e gasta. O segredo, na verdade, é entender o termostato financeiro. É você descobrir quais são as crenças financeiras que você tem. Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não nasce em árvore. O que mais que a gente tem de crenças aí? Dá ideia, Quem tem rico é desonesto, é ladrão. Boa, rico é desonesto, rico é ladrão, rico não vai pro céu. Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Tem mais ideias, Matheus, de crenças financeiras? Ganhar dinheiro é difícil. As pessoas vão te pedir dinheiro, aí você vai ser mais propenso a ser assaltado, ser sequestrado. Isso, quem tem dinheiro não entra no reino do céu. Isso, show de bola. Gente, existem diversas crenças financeiras que são jogadas
no nosso subconsciente o tempo inteiro, pelos ditos populares. E não só relacionado ao dinheiro, tá, pessoal? Também, por exemplo, eu não sou capaz, ou então na minha profissão não dá dinheiro. Por exemplo, locutor não dá dinheiro, que era que o Jacob tinha. Que mais? Publicitário. A gente na faculdade a gente falava que publicitário podia ser confundido com pobrecitário. Devia trocar o nome, porque publicitário é tudo pobre. Jornalista também tem muito essa crença. Ó, aí o Amarildo falando dinheiro não traz felicidade. Dinheiro deve ser reservado para desgraça. Exato, Cleiton. Quem que foi? Teve uma das meninas lá no final de semana que falou que o vô dela. Não, foi a Aya. A Aya falou assim que o vô dela, eu acho, falava pra ela assim, ó. Não, a tia dela. Você tem que guardar dinheiro pra desgraça. Separa o dinheiro da desgraça. E aí, o que acontecia? Ela não queria guardar dinheiro, porque se guardasse dinheiro, ia vir desgraça. Então, já que guardar dinheiro vai vir desgraça, é melhor não guardar, né não? Faz sentido. É engraçado, mas é... Então, é foda, cara, mas verdadeiro. É como o nosso cérebro funciona. É como o nosso cérebro funciona. Então, o segredo número 1 para sobrar dinheiro no final do mês é você identifica quais são as crenças financeiras que você tem e arranca elas do seu subconsciente. Como é que você faz isso? Vou te dar o bizu aqui agora. Anota suas crenças no papel, vê todas as crenças que você faz e eu vou te falar agora como é que você vai fazer. Lembra que eu falei que o nosso cérebro não identifica o que é real, o que é imaginário? Você vai fazer o seguinte, você vai anotar todas essas crenças, depois você vai pegar e vai imaginar que você está dentro de uma sala cinza. Imagina uma sala toda cinza. E aí, você vai olhar na parede dessa sala cinza, você vai imaginar que tem vários papeizinhos vermelhos com cada uma dessas frases escritas. Cada papelzinho é uma frase, é uma memória de alguém falando isso pra você. É uma memória de alguém falando que você vai, que dinheiro é ruim, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que rico não vai pro céu. Todas essas frases, você vai ver essas frases pregadas na parede em papéis vermelhos. O que você vai fazer? Você vai arrancar esses papéis da parede, vai amassar tudinho e vai imaginar um buraco negro no chão dessa sala. Você vai pegar esse papel amassado, vai jogar esse papel dentro do buraco negro e esse papel vai se dissolver completamente. Yara falando, essa sala cinza me salvou, viu? Isso aí, Yara, show de bola. Então, feito isso, imagina, joga lá, isso vai limpar boa parte das crenças da sua cabeça, isso vai regular o seu termostato financeiro, de forma que as suas crenças positivas vão começar a surgir cada vez mais. Joguei fora, limpei, vamos para o próximo passo. Então, achei o diagnóstico, identifiquei. O próximo passo é a alteração. E na alteração, eu vou te mostrar os 3 erros que estão te impedindo de ter liberdade financeira. E a galera, meus alunos que estão aí comigo, que estão acompanhando, vão falar para a galera como é que foi passar por isso. Os erros são o medo, a ansiedade e a culpa. 3 coisas que você carrega na sua vida e que te impedem de fazer as coisas que você gostaria de fazer, que impedem você de ter o resultado que você tem. Vou começar pelo medo. O medo, ele acaba se escondendo na forma de motivação. Por exemplo, se eu tiver medo de ficar pobre, eu vou me esforçar para ficar rico. Já passou isso para sua cabeça, Matheus? Se eu tiver medo de ficar pobre, eu vou dar muito mais e aí o que vai acontecer? Eu vou ficar rico. Só que o que acontece? Se você precisa do medo para você ter gás para ficar rico, o que vai acontecer? Você nunca vai ficar rico. Para quê? Para você sempre ter um medo, sempre ter esse gás. E quando der certo, você vai perder para poder voltar o medo e você continuar fazendo. Faz sentido? Legal. Verdade. Isso acontece muito, Fábio. Né? E agora experimenta, Matheus, colocar fogo num teatro lotado. Coloca fogo no teatro lotado. O que vai acontecer? As pessoas vão ficar com medo e vão agir de forma irracional. De tal forma que vai todo mundo morrer. Porque o medo, ele paralisa. As pessoas entram em pânico e elas perdem a razão. Então, o medo não é uma emoção positiva. Ele não vai te ajudar. Muito pelo contrário. Enquanto você se deixar dominar pelo medo, ele vai te manter longe dos seus objetivos. Beleza? Fagner, e só fazendo uma ressalvazinha, as pessoas acreditam que o medo, se ela não tiver medo, né, se ele não tiver essa motivação medo, elas não vão conquistar o que elas desejam, né? Só que existe
outros motivadores, outras forças que regem também a motivação à conquista. Vamos lá. Exatamente. Ó, a Aya falou aqui, ó. Depois ela viu a morte dela no SUS, nunca mais. Quando eu pedi pra ela visualizar o futuro, em um futuro ela morreu no SUS, fudida, toda doente, e no outro futuro ela se viu bem, morrendo de velhice, cercada de muita gente. Foi bem legal, assim, o contraste, galera. A maioria das... Olha como é engraçado. A gente fez esse processo com o pessoal usando hipnose. Não foi só visualização, não foi só imaginando, a gente potencializa ele com hipnose. E aí, o que foi interessante foi que todo mundo que estava lá, na visualização negativa do primeiro passo, morreram de doença. E na do segundo passo, morreram de velhice. Olha que louco. Todos. Legal. E sabe por que isso, né? Porque essas emoções negativas de medo, ansiedade e culpa te deixam doente. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já mostrou que 97% das doenças tem cunho psicossomático, tem cunho psicológico. Você tá ruim da cabeça, tá ruim da sua mente, tá com emoções negativas, você acaba fazendo com que o seu corpo tenha problemas e perca o processo aí, acabe se ferrando todo. Já falei do medo. E agora eu vou falar da ansiedade, certo? E ansiedade é apenas uma palavra para preocupação. É uma palavra, um sinônimo de preocupação. E o que ela faz? A ansiedade é você viver no futuro. Você vive no futuro. Você vive projetando o que vai acontecer, o que você acha que vai acontecer, mas que não necessariamente vai acontecer. E ao invés de você viver o presente, viver o processo, você fica ali preocupado e remoendo aquilo ali e você acaba não tendo os resultados que você gostaria. A ansiedade, ela tumultua a sua mente. Já quando você saber a resposta para uma pergunta, você estudou pra caramba para uma prova, e aí você ficou super ansioso, e aí na hora que você foi responder, deu branco na prova? Pois é, isso acontece por causa da ansiedade. O que a ansiedade faz? Ela gasta toda a sua energia cerebral se preocupando com o que pode acontecer. E aí, na hora de você agir, na hora que você precisa do seu cérebro, ele já não tem mais energia para você poder fazer o que precisa ser feito. E, consequentemente, você esquece das coisas, você perde o ânimo, você perde a energia. A ansiedade é um dos maiores consumidores de energia cerebral que existe. Se você vive na ansiedade, você não consegue controlar o seu futuro, você não consegue controlar os seus pensamentos, você não consegue usar o maior potencial da sua mente. Certo? Eu já saí dessa fila, show de bola. E o terceiro erro, então o segundo erro, viver na ansiedade. O terceiro erro é viver na culpa, é se culpar. E não se engane, todos nós nos sentimos culpados de alguma forma, tá? A culpa é a emoção negativa mais prejudicial de todas, tá? A culpa ela é a emoção que mais acaba com você. E ela é uma emoção pós-fato. Como assim? Enquanto a ansiedade é uma pré-fato, a ansiedade você fica esperando o que vai acontecer e por isso você cria uma preocupação desnecessária, a culpa ela acontece pós-fato. Ela é um arrependimento. É uma emoção pós-fato, então. O que acontece com a culpa? A gente toma uma decisão errada e aí a gente se sente culpado, logo a gente tem que se punir. Então, culpa é sinônimo de punição. Quando alguém, por exemplo, comete um crime e é declarado culpado, o que acontece com ele? Ele é preso, ele é punido. A mesma coisa acontece com você. Então, toda vez que você sente culpa, toda vez que você se sente culpado, o seu cérebro entende que você tem que se punir. Eu não mereço, devo me punir. Fiz algo ruim, devo me punir. Não dei atenção para minha mãe, devo me punir. Não cumpri o meu objetivo de, por exemplo, de substituir os meus irmãos que faleceram, devo me punir. Então você se sente culpado. E o que acontece quando você se sente culpado? O seu cérebro, ele encontra uma forma de punir você. E como é que ele pune? Como é que o seu cérebro, como é que o nosso subconsciente se pune? Ele não alcança os objetivos que a gente coloca pra gente. Se eu sou culpado, se eu quero me punir, então eu vou me sabotar de tal forma que eu não alcanço os meus objetivos. Consequentemente, se eu não tenho sucesso, eu estou me punindo e eu não alcanço
E aí eu acabo, digamos, aliviando essa culpa. Entendeu? Aconteceu um fato interessante comigo, Matheus. Eu me sentia culpado. Fagner, rápido. Ah, Só falei. relembrando, tem gente que chegou agora. Isso é a nível subconsciente, tá? Isso é a nível subconsciente. Se você não tiver treinado para identificar esses elementos sabotadores, você não vai ter a mínima ideia, você não vai nem saber o que é que está se passando na sua vida, tá? Exatamente. Se você, o que que acontece? É legal você. Eu gosto de me punir na academia, Braga. É legal, Matheus, você entender que se você está se sabotando, se você de alguma forma procrastina, deixa as coisas para depois, não termina o que você começa, não consegue juntar dinheiro, você toma as decisões, mas não coloca em prática, você deixa tudo para o momento perfeito, e na hora que está o momento perfeito, você acaba desistindo, como acontecia com uma das nossas alunas lá. Ela fazia tudo, ela alcançava sucesso. Na hora que ela alcançava, o que acontecia? Ela perdia o tesão pelo negócio, ela acabava desistindo. Na hora que estava tudo pronto, ela desistia. Por quê? Porque essa era a forma dela se punir. Então, o que acontece? Se isso está acontecendo com você, se você está punindo, saiba que existe alguma memória lá atrás que causa essa culpa em você e que faz com que você aja dessa forma. Então, o que acontece? Você precisa primeiro encontrar quais são as memórias que estão te causando o medo, a ansiedade e a culpa, trabalhar essas memórias, limpar essas memórias, e aí sim você vai remover esses 3 pés no freio que você tem, que te fazem não alcançar o sucesso financeiro. Certo? Então, se você quer ter a liberdade financeira, você precisa encontrar os motivos por trás dessa culpa, por trás dessa ansiedade, por trás desse medo. Digamos, os seus atos, o que você faz, a sua procrastinação, a sua autossabotagem, ela é só um sintoma de que existe algo a nível subconsciente que você ainda não identificou. Certo? Bom, encontrou, corrigiu ansiedade, culpa e medo. O próximo passo é instalar um novo algoritmo. Então, instalar o algoritmo da liberdade que eu chamo. São quatro áreas, 4 competências que você precisa instalar para você alcançar, então, esse estilo de vida. Para você ganhar mais, trabalhar menos, ser dono do seu destino. Essas 4 competências são as competências para você aprender a lidar com você mesmo, com as outras pessoas, com o dinheiro e com o tempo. E eu chamei essas 4 competências de competência pessoal, competência interpessoal, competência financeira e competência produtiva. Essas são as 4 competências que estão no livro, Matheus. É sobre elas que eu falo no meu livro. Eu ia falar isso agora. Exatamente. Essas são as competências que eu trato no meu livro. Então, depois que você trabalhou esse processo, o próximo passo é você trabalhar essas competências. Certo? O que é a competência pessoal? É você aprender a lidar consigo mesmo. Aprender a desenvolver as suas habilidades, as suas forças, as suas fraquezas, entender e usar isso a seu favor. A competência interpessoal é você aprender a lidar com as outras pessoas, com o meio, você ajudar as pessoas, você aprender a vender, você aprender a se comunicar, a influenciar. A competência financeira é você aprender a lidar com dinheiro, a ganhar dinheiro mesmo, entender como que você o quanto você gasta, como você ganha, os tipos de renda, o que é ativo, o que é passivo, como é que eu faço investimento. Isso é a competência financeira. E a competência produtiva é você aprender a produzir mais e gerar mais resultado com menos esforço. É você fazer igual eu, com 4, 5 horas por dia, você gerar resultados milionários por ano. Esse é o objetivo de desenvolver essas 4 competências. Beleza? Show de bola? Quinto passo, expansão. Como é que eu vou tirar o meu projeto do papel e transformar ele num negócio milionário? E aí, Matheus? Vamos lá. O que vai acontecer, gente? Na expansão, você vai atrás de expandir o seu conhecimento e os seus projetos. Você vai traçar planos e vai executar através de uma estratégia que eu chamo de MVP. Ela é conhecida por MVP, tá? Uma estratégia... Deixa eu ver se eu tenho um dos livros que é bom aqui, você estudar isso aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É bom estar aqui no meu escritório, é que eu tenho os livros tudo na mão, ó. A Startup Enxuta. Esse livro, ele é todo sobre esse modelo de negócio, o MVP. Recomendo, se você já está no passo da expansão, só se você já estiver no passo da expansão, o que eu duvido muito nesse momento, mas nessa hora é você pegar esse livro. A galera que fez a imersão comigo já está pronta, vocês já podem ler, galera.
Esse livro, A Startup Enxuta, ele é de onde eu tirei o conceito de MVP. O que é o conceito de MVP? É o conceito de feito é melhor que perfeito. É o conceito de você ir validando as hipóteses, ou seja, você já coloca o seu produto no mercado antes dele estar pronto. Você não espera as coisas estarem funcionando para você poder colocar para rodar. Não, você vai testando cada uma das hipóteses, vai testando cada uma das hipóteses até que você, então, tem o seu produto pronto, funcionando, rodando. Beleza? Tá me ouvindo, Matheus? Muito bom. Só para o MVP é o mínimo produto viável, né? É exatamente isso que o Isso. Fagner falou. Você faz de uma forma para começar a vender de forma mais rápida, que entregue um valor que seja que a pessoa consiga trocar pelo o valor que você está entregando pelo dinheiro que ele está para que haja essa troca de valores. O nome do livro, pessoal, é A Startup Enxuta. No inglês é The Lean Startup. Certo? E aí, então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona essa estratégia. Digamos que você quer colocar o seu projeto no mercado e aí você definiu que o público comprador para esse produto que você está querendo colocar são mulheres de 30 a 45 anos que gostam de chocolate. Aí o que você vai fazer? Você vai testar esse público, ver se esse público realmente se interessa pela sua mensagem. E aí você vai começar a falar na internet, por exemplo, sobre a sua mensagem. Se a sua mensagem atrair essas mulheres, você validou essa primeira hipótese. Certo? Então, realmente o público está certo. Agora, aí o próximo passo é você, então, ver se esse público realmente é um público que compra. E o que você vai fazer? Você vai oferecer um produto mínimo, um produto básico, com o mínimo de funcionalidades, só para ver se essas pessoas estão interessadas, se essas pessoas realmente compram. E aí você valida essa hipótese. E aí depois você vai melhorando o seu produto com o feedback dessas pessoas. E assim você vai desenvolvendo. Então você não espera o seu produto estar 100% pronto. O Facebook foi assim. O Facebook começou com uma plataforma para você curtir a foto das meninas na faculdade. Ver que menina que era bonita, que menina que não era. O Facebook era para isso. E aí começou assim, e a galera foi incrementando, foi pedindo novas coisas, e o Facebook é o que ele é hoje. Então, esse é o modelo de startup. Você não começa já com tudo pronto, com as coisas tudo funcionando. Não, você faz o mínimo viável para colocar à venda. Beleza? Então, Muito quinto bom. Ô, passo, Fagner, só expansão. fazendo uma ressalta aqui, uma ressalva, né? Que a gente no meio de infoprodutos, a gente faz isso sempre, né? Então a gente está sempre fazendo isso. Não é Sim. uma coisa que está lá no livro e que é só conceitual, não. A gente que trabalha no mercado digital, no mercado de infoprodutos, a gente está fazendo isso sempre. Por exemplo, esse ano acho que eu já fiz uns 5 lançamentos e sempre nesse processo de ir validando e ir melhorando o produto à medida que vai tendo aceitação e, enfim. Um grande exemplo, Matheus, também é o Ser Freesider. A primeira versão do Ser Freesider, ele tinha as 4 competências. Só as 4 competências. Aí eu vi, pô, isso aqui não tá legal, vamos melhorar. Colhi o feedback da galera, aí não, eles não estavam conseguindo saber o que via primeiro. Eu falei, não, então vamos mudar. Aí mudamos para os 5 passos. Aí eu vi que os 5 passos já dava, a galera já entendeu, ó, então primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou, legal. Aí agora eu já vi que algumas pessoas, muitas vezes, o nível de procrastinação tá tão alto que elas nem abrir o curso elas estão dando conta. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, já vai entrar na terceira versão, que é o quê? A versão do começa com um desafio de 7 dias, que a única coisa que a pessoa tem que fazer é ouvir um áudio por dia. Só. Mais nada, ela não precisa assistir vídeo, não precisa fazer mais nada, é só ouvir um áudio por dia durante 7 dias. Esses 7 dias vai preparar a galera e aí depois eles vão entrar nos 5 passos. Então a gente vai entendendo as dificuldades do nosso público e vai ajustando o processo, vai ajustando o produto àquilo que eles querem.